Como é bom ouvirmos hinos e a sincronia dos instrumentos num harmonioso agradecendo e louvando a Deus. Agora, irmãos, nós temos alguns minutos para meditarmos na mensagem. Eu quero dizer, principalmente para os internautas, que nos dá o prazer de nos acompanhar em seus lares, e os já apostólicos também, que nos acompanha através da internet em virtude dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Que para vencermos, e sempre foi assim, é preciso buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, e as outras coisas, com certeza, nosso Pai nos acrescentará. Hoje nós temos uma mensagem falando da importância do ministério do irmão Aldo. Para os internautas que ainda não são apostólicos, vão entender a razão e o porquê nós falamos do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Primeiramente, para iniciar a mensagem, eu quero dizer para a igreja, eu quero transmitir para a igreja um trecho da Epístola de São Pedro. Para aqueles que não sabem, São Pedro não foi simplesmente um apóstolo, mas ele foi líder dos outros apóstolos. E eu chamo a atenção da igreja e daqueles que nos acompanham para as palavras de São Pedro, quando ele diz assim: e eu, São Pedro. É lógico que lá nas Sagradas Escrituras está Pedro. Mas nós apostólicos falamos São Pedro. São quer dizer santo, um título que eles alcançaram mediante ao trabalho que realizaram nesta terra em prol do reino dos céus. Um trabalho que foi realizado há mais de 2000 anos e que é vivo e presente entre nós até os dias de hoje. Então ele diz: e eu, São Pedro, eu alcancei a estatura de Cristo no conhecimento e na perfeição da doutrina. Observem bem, porque eu guardei em meu coração os ensinos e os conselhos dos profetas que por esta terra passaram. Olha, porque eu guardei no meu coração os ensinos e os conselhos dos profetas que por esta terra passaram. E diz mais ele: e Deus sempre falou ao seu povo através de homens santos e inspirados por ele. Agora, irmãos, parem um pouquinho e meditem no profeta que por esta terra, entre nós, caminhou por 44 anos, nos ensinando, nos corrigindo quando precisava, mas corrigia com amor, para que a perfeição de Cristo, e numa unidade espiritual, pudéssemos nos alcançar, porque a nossa missão é anunciar ao mundo que Jesus já voltou e preparou o outro Consolador. Consolador este, que já vendo Jesus naquele tempo, a dureza daqueles corações, aqueles homens presos pelo poder material,
cegos de espíritos, não enxergavam a beleza espiritual na mensagem de Jesus. Por isso, não entenderam, porque só ambicionavam poder terreno. Um quadro triste e lamentável daquela época, que se repete nos dias de hoje, porque a Igreja dos Santos Apóstolos, que é esta Igreja Apostólica, prega a mesma doutrina que foi pregada por Jesus e por santos apóstolos, e que faz nova em nossos corações. Mas cegos de espírito, a humanidade não enxerga a beleza da mensagem que esta igreja prega. Estão na palavra de São Paulo, quando ele diz que a humanidade sem Deus é como nuvens sem água, açoitada pelo vento de um lado para o outro, e assim está a humanidade afastada de Deus, levada de um canto para o outro pelas modas, irmãos e irmãs, que os levam para longe de Deus. Cegos de espírito, não podem entender, não podem enxergar a beleza da mensagem pregada por esta igreja. Não podem entender, mesmo lendo nas Sagradas Escrituras, que Deus sempre falou ao seu povo através de homens santos, através dos profetas. E Deus, amados irmãos, no presente século, restaurou esta igreja e nela se cumpriu aquilo que coube a São João registrar lá no seu evangelho do capítulo 13 em diante, aonde Jesus, vendo a dureza daqueles corações, ele diz para aqueles humildes homens mais fortes de espírito, Jesus reúne eles e diz: agora eu volto para o meu Pai. Quando esta palavra soou nos ouvidos daqueles que ouviram, a tristeza foi notória, a preocupação foi tamanha, que Jesus disse: mas não fiquem tristes, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. E o Consolador se manifestou no presente século, através de uma vida justa e piedosa, da bendita e santa Vó Rosa. E que coube a nós, hoje, proclamarmos para o mundo esta doutrina e esta disciplina, esta santa poderosa e o poderoso profeta Irmão Aldo. Mas é preciso que a Igreja Apostólica entenda que quando nós anunciamos dois santos poderosos formados nesta igreja, na face de um mundo pecador, é preciso que este povo demonstre o poder desses santos na nossa vida, valorizando a doutrina e a disciplina e a regra de um bom viver, que nos dá o direito de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, irmãos e irmãs, nesta mensagem, onde mostra a importância do ministério do irmão Aldo, é porque Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, seu Filho amado, juntamente com Maria Santíssima, como os irmãos prestaram uma linda homenagem naquele hino à Virgem Santa.
eles trabalham incessantemente para nos proteger das maldades que dominam este mundo. Em tempos tão difíceis, temos um lugar sagrado para nos reunir. Mas, irmãos e irmãs, poderia eu continuar nesta linha de raciocínio, mostrando para a igreja a razão e o porquê de falarmos do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Basta, quem quiser, olhar as Sagradas Escrituras e ver de capa a capa que todo o tempo que Deus teve um povo na terra, Ele manteve à frente deste povo um dos seus escolhidos. Primeiro, o patriarca Abraão, depois Isaac e Jacó, e depois Deus veio falando através de homens santos denominados profetas. E o último deles que a Bíblia relata foi o profeta São João Batista. De São João Batista, Deus passou a falar ao seu povo através do seu amado Filho Jesus. Por 3 anos, o próprio Jesus pregou no seu próprio corpo, foi rejeitado, foi humilhado, mas nunca retrocedeu. Como lhes disse naquele hino, guarde bem a tua coroa, coroa de glória que o Mestre derramou o seu sangue carregando uma coroa de espinho, para dar a nós uma coroa de glória. E muitas vezes, alguém não dá valor a esta coroa esplendorosa e com o olhar da carne ambiciona coisas supérfluas deste mundo e que pode atrapalhar a sua coroa de glória. É aí que o irmão Aldo sempre nos ensinou e ensina a amar a Jesus, a sua doutrina, fundamentado na palavra do próprio Jesus, quando ele disse: aquele que me ama guarda as minhas palavras. E eu dou graças ao nosso Deus, porque acredito eu que a maioria do povo apostólico ama e guarda estas palavras. Se assim não o fosse, aqui não estaria. Se assim não fosse, aqueles que estão em seus lares não estariam acompanhando, alimentando o seu espírito com a mensagem que vem do reino dos céus. Amém esta igreja. Observem, irmãos e irmãs, que agora eu vou ler o boletim. E o título é A Importância do Ministério do Irmão Aldo. Mas eu não entrei muito no assunto, porque o conselho já traz uma mensagem mostrando o que é valorizar o santo irmão Aldo. Mas eu acrescento, fundamentando minhas palavras nas Sagradas Escrituras. Todos os profetas foram amados pelo seu povo e respeitados. Por isso, eu passo a ler a mensagem do boletim, aonde aqui diz: durante 44 anos,
o nosso santo irmão Aldo nos legou preciosos ensinamentos, os quais são e serão a garantia para que a nossa igreja continue a ser vitoriosa a cada dia, até a sua vitória final. No entanto, sempre dependendo da obediência, da união e da santificação de cada apostólico. Pois ele, santo irmão Aldo, nos conduziu com mão forte e segura, contando sempre com o poder e a direção da Santa Avó Rosa. E nos ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme é a vontade de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Pai Celestial. Ele, santo irmão Aldo, nos ensinou, num dos boletins publicado em 2005, que uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada e consagrada a Deus. Aí entra o ministério, a importância e o valor do irmão Aldo, que sempre lutou e luta com mão forte, mostrando para nós o que é o verdadeiro amor. É o amor espiritual que leva nós a olharmos para este mundo não com o olhar da carne, mas aquele que olha com o olhar espiritual sente a tristeza e o vazio no coração de uma humanidade que está sendo açoitada pelas forças do pecado, como as forças do vento que leva as nuvens de um lado para o outro. O irmão Aldo tem nos mostrado o que é o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor espiritual, que leva alguém a se compadecer de alguém que está sofrendo neste mundo. Irmãos e irmãs, é este sentimento que traz para nós uma verdadeira união, que desperta em nosso espírito o desejo de ajudarmos uns aos outros. É este sentimento de união que nos identifica como representantes do reino dos céus. E este sentimento de amor espiritual impede que alguém critique ou fale mal do seu irmão. E eu posso fundamentar minhas palavras numa carta de São Paulo, quando ele escreve à igreja do seu tempo, em que o homem e a mulher que busca a santificação, o espírito domina a carne, e jamais a carne domina o espírito. Porque quando o espírito domina a carne, os sentimentos de vaidade, de expor o seu próprio corpo, tudo isto vai embora. Porque é o Espírito vindo de Deus, com as virtudes do Pai, que domina este corpo e tem prazer de estar bem diante de Deus nosso Pai. E tudo isto, o irmão Aldo tem nos ensinado e vem nos ensinando. Incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme é a vontade de nosso Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do nosso Pai Celestial. Ele, santo irmão Aldo, nos ensinou num dos boletins publicado em 2005, que uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem a Deus, ao seu Criador, precisa em tudo ser santificada e consagrada a Deus, e ser muito fiel à sua lei
e aos seus mandamentos deve ser isenta de todo o pecado e mundanismo. São João, no seu livro das revelações de Jesus sobre o futuro da igreja vencedora, assim descreve numa de suas belíssimas e magníficas visões do Apocalipse sobre a igreja vitoriosa, descrevendo o que ouviu e viu nesta visão. Ouvi como uma voz de numerosa multidão, dizendo assim: Aleluia, louvai e adorai a Deus, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja vencedora, a si mesma se ataviou, se vestiu, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos, isto é, dos fiéis. E ainda disse o anjo a São João: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Por isso, o que significa as vestes de linho finíssimo? Está bem claro que é a santidade da igreja, representada pelo seu povo, que só deve praticar atos de justiça e de bondade. E aqui eu acrescento, irmãos e irmãs, e para praticarmos só atos de bondade e de justiça, é primeiro deixar o Espírito dominar o corpo, para que todas as coisas carnais não tenham valor sobre o Espírito. Por quê? Quando a carne domina o Espírito, o estado dessa pessoa é um estado triste e lamentável. E o Espírito não se conforma de ser vencido pela carne, porque ele sabe, se vencido pela carne, não voltará ao seu lugar de origem. Porque a carne que veio da terra, ela voltará para o seu lugar de origem. Agora, o Espírito, para voltar para o lugar de origem, é preciso ser honrado neste tabernáculo que é o nosso corpo. E para ser honrado, é preciso amar a doutrina e a disciplina. E, sobretudo, amar os ensinos de Jesus transmitido a nós através do Santo Irmão Alto. E ser muito fiel à sua lei e aos seus mandamentos deve ser isenta de todo o mundanismo. Por isso, amados irmãos e irmãs, o nosso Santo Irmão Aldo fez a seguinte pergunta ao povo apostólico: o que significa a expressão do anjo ser a igreja vencedora? Só pode ser vencedora se for fiel a Jesus, aos ensinos, à sua disciplina e mandamento. O mundanismo, os costumes errados, as modas e tudo o que fere a justiça divina e a moral cristã não pode ter domínio sobre a igreja que quer ser vencedora. No mundo atual, disse o nosso Santo Irmão Aldo, surgiu muitas coisas que interferiu na vida religiosa dos povos cristãos. Daí surgiu um dilema sobre a prática de muitos costumes que surgiram no mundo e que no passado tais costumes não eram aceitos por ferir a moral cristã. O mesmo se deu sobre muitos princípios doutrinários, causando uma tremenda lacuna e divisão, prejudicando a unidade dos povos cristãos. Como se revelaria todos estes problemas? Somente com a direção sábia do céu, através do Espírito da verdade que Jesus prometeu ao dizer: quando vier o Consolador,
que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, isto é, dos erros e da justiça, o que é certo e o que é errado, na vida do povo de Deus, e do juízo, para salvar e libertar e condenar o pecado e os erros. Irmãos, resumindo, este Consolador, ele veio nos mostrar o caminho da verdade, um caminho verdadeiro que, se trilhar com amor e com justiça, então chegaremos ao reino celestial. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vô-lo anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar, pois tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Irmãos, é pena que o nosso tempo é muito pouco, mas estes textos merecia uma pausa para uma breve explicação, não tão somente para nós, mas para aqueles que nos acompanham através da internet e que, na verdade, irmãos, só a Igreja Apostólica, ela tem um conhecimento perfeito desta promessa do outro Consolador, que se difere totalmente daquilo que o mundo entende que é o Consolador. O Espírito Santo do Pai é um Espírito que jamais iria aprender de Jesus, pois ele inspirou o próprio Jesus a realizar a sua obra. E Jesus diz que o Consolador aprenderia dele. Está vendo? E o Espírito Santo do Pai, que governa o próprio Pai, jamais poderia aprender de Jesus, pois ele que inspirou a Jesus a realizar esta obra de salvação. Mas para continuar sendo livres de toda a corrupção que há no mundo, precisamos contar com a obediência e a santificação de todo o povo apostólico, para que Deus, o Pai, o Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e todo o poder celestial possa reinar sobre nós. E isto só é possível se todos que se dizem ser apostólicos forem obedientes, bondosos, unidos numa união perfeita, sem brigas, mas amando de todo o coração. Sabe, irmãos, quando eu leio esta palavra briga, me dá uma tristeza muito grande no meu coração, porque nós estamos em um templo e não é admissível entre apostólicos da mesma fé, que aprende a mesma doutrina, brigarem por motivo supérfluo ou que não há razão para a briga. Sabe, irmãos, tem um belo exemplo de Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão, deixa a tua parentela, farei de ti uma grande nação. Abraão partiu e levou com ele o justo Ló, o seu sobrinho. E a família de Ló e a de Abraão foi crescendo. E chegaram um dado momento que o justo Ló quis entrar em contenda com Abraão. Agora, observem como age um servo de Deus. Abraão disse para ele: não convém o meu espírito contender com o seu, porque Abraão sabia onde tem contenda, o Espírito de Deus lá não pode estar. Que bom que todo apostólico, diante de um grande problema de alguém que quisesse discutir-lhe, lembrasse da sua fé. Não convém o meu espírito contender com o seu.
Porque onde tem contenda, Deus não pode estar. Portanto, o ministério e os dons preciosos que o santo irmão Aldo possui são a nossa garantia, mas entendam que o povo da igreja tem que estar unido em espírito e em verdade ao nosso primaz. Ouvir seus conselhos através dos nossos boletins, seguir suas orientações e obedecer em tudo às suas ordens, fugindo do erro, dos maus costumes e das brigas. Numa das mensagens dirigida ao povo da Igreja Apostólica, num dos nossos boletins, foi ensinado o seguinte: procurem dar valor ao que possuem, sejam fiéis aos ensinos preciosos do santo irmão Aldo, pois serão fiéis ao nosso Deus Pai e a Jesus, nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa. Saibam ser gratos ao santo irmão Aldo por tudo o que ele fez e continuará fazendo por nós, e procurem a cada dia obedecer seus sábios conselhos e suas orientações, pois são dos céus, do Consolador, de Jesus e de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, a nossa hora já se foi. Agora não há tempo para nós meditarmos, mas para mostrar o poder de Deus exercido através dos santos, eu vou ler um testemunho de uma de nossas irmãs. Nossa irmã Érica Jennifer Martins Suzuki, residente na cidade de Londrina, Paraná, assim testemunhou em sua carta datada de junho de 2020. Em agosto de 2019, após uma outra sonografia, a médica me informou que havia um nódulo na tireoide, ao lado esquerdo do meu pescoço. Consultando um cirurgião especialista, após a punção, ele me informou que havia 90% de chance de ser nódulo maligno e precisaria remover a tireoide através de cirurgia. Angustiada, eu clamava em oração pelas bênçãos da Santa Avó Rosa, e numa noite sonhei que estava na sala da cirurgia e uma enfermeira acariciava a minha testa e dizia: fique calma, vai ficar tudo bem. Então acordei em paz, confiando na Santa Avó Rosa, apesar que a médica me disse que poderia perder a voz. Pedi à Santa Avó Rosa que preservasse a minha voz, pois sou corista em nossa igreja. Então, na sala da cirurgia, tudo correu bem, como havia sonhado. Uma enfermeira acariciava a minha testa e dizia: fique calma, vai ficar tudo bem. Durante a cirurgia, sonhei com um campo repleto de tulipas coloridas e um céu azul. Ao acordar, agradeci a Santa Avó Rosa, e quando o cirurgião me visitou, disse-me: você já está falando, pois minha voz estava perfeita. O médico fez uma ressonância total e cheguei a dormir e a sonhar que alguém me dizia: você está curada do câncer. Finalmente, no dia 5 de maio de 2020, o cirurgião confirmou a cura total da doença. Agradeço a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, pelo milagre recebido em minha vida. Frequente a congregação da Igreja Apostólica em Londrina, Paraná, e assina Érica Jennifer Martins Suzuki. Prezados, amados irmãos, não há tempo para nós, então, comentarmos mais alguma coisa. Mas entenderam na mensagem escrita neste boletim o valor e a importância do Santo Irmão Aldo. E para concluir, eu quero dizer para a igreja e para os internautas que nos ouvem e os que estão em seus lares, que Deus sempre concedeu aos seus profetas poder e autoridade para fazer o bem ao seu povo. E como nós amamos profundamente o Santo Irmão Aldo,
Vamos então tributar a Ele este hino e alegrar os nossos corações, cujo hino tem o título Poder Sem Fim. Vamos ouvir.
Amém. Amados, o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero, em nome do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o Reino dos Céus, agradecer a presença daqueles que vieram para a reunião e agradecer a atenção daqueles que nos acompanham via internet, seja aqueles pelas primeiras vezes e os apostólicos em seus lares. Eu quero dizer que amanhã teremos reunião aqui nesta congregação às 18h15. E aqui então fica o convite para os irmãos voltarem amanhã e digo para os apostólicos que ainda há bastante espaço para vir para a reunião no dia de amanhã. Agradeço a toda a igreja, agradeço ao coral e agora nós vamos então orar, agradecer a Deus. Convido a igreja que se coloquem em pé e aqueles que estão em seus lares, firmem os seus pensamentos, que também serão grandemente abençoados pelo poder do Pai, através dos santos e dos anjos. Oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso bondoso Pai Celestial. Mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela gloriosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos neste santuário e assim meditarmos na Tua Palavra para ornamentar e fortalecer o nosso espírito, para enfrentarmos as lutas e as dificuldades e assim, unidos espiritualmente, como nos ensinou o Santo Irmão Aldo, vencermos as lutas e as dificuldades que atravessamos neste mundo, honrando e glorificando o Teu nome e todo o reino dos céus e anunciando a bendita e Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o Irmão Aldo, o último profeta que esta terra pôde contemplar. Te agradecemos, ó Deus bendito, pelo Teu poder manifesto entre o Teu povo. Quero Te agradecer pela presença dos santos e dos anjos que aqui estão para abençoar o Teu povo. Também rogo a estes santos que abençoem aqueles que nos acompanham através da internet, aqueles que estão em seus lares, que esta verdadeira unidade espiritual possa se fazer presente na vida de cada um e assim continuarmos honrando e glorificando o reino dos céus. Quero agradecer em nome da Tua Igreja Santa Avó Rosa, a Tua presença juntamente com Maria Santíssima, através dos santos e dos anjos que aqui estão representando o Teu poder. Quero muito Te agradecer pela belíssima reunião que nos concedeu na noite deste dia e aproveitando o ensejo, rogo a Senhora que abençoe ou confirme a Tua bênção e a Tua graça sobre todos aqueles que aqui estão e aqueles também que não puderam vir, mas que acompanham nos seus lares através da internet. Une a todos num só Espírito para podermos mais forte vencermos o mundo e honrar e glorificar o Teu santo nome e anunciarmos como Espírito Consolador e o Irmão Aldo como o último profeta. Muito Te agradecemos e ao chegar ao término desta reunião, eu ainda coloco a minha mão nessa caixa de oração, mas reconheço que o poder e a virtude emanam do Teu Divino Espírito para conceder a eles aquilo que eles Te pedem e reconhecidos da graça alcançada, venham honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó bendita Mãe, agora os Teus filhos irão de regresso para os seus lares, felizes por saber que estão amparados e guardados pelo Teu poder no caminho que irão fazer, amparados e guardados pelo Teu poder através dos santos e dos anjos. E assim dê uma noite de paz e de descanso e que amanhã todos possam estar aqui mais uma vez neste santuário para honrar e glorificar o Teu santo nome e todo o reino dos céus. E assim, irmãos, recebam a bênção de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, o amparo, a bênção e a proteção do Santo Irmão Aldo permaneça na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Está encerrada a nossa reunião e que Deus os abençoe a todos.